Talvez nenhum outro indivíduo esteja mais na fronteira desta tecnologia do que um dos jovens líderes globais do Fórum Econômico Mundial, Mark Zuckerberg. Olá, bem-vindos ao Connect. Hoje nós vamos falar do metaverso, começando pela experiência mais importante de todas, conectar-se com as pessoas. Imagine colocar os seus óculos ou o seu fone e se encontrar instantaneamente no seu espaço virtual com uma vista incrível e inspiradora daquilo que você mais gosta. Zuckerberg, o CEO das metaplataformas, é a mãe de empresas como Facebook, Instagram e WhatsApp. Ela tem sido bem-sucedida no mercado de realidade virtual. Uma nova e grande iniciativa da empresa de Zuckerberg foi ter criado o metaverso. Um empreendimento ambicioso que nos mostra novas experiências em um mundo totalmente digital. Depois de Zuckerberg ter adquirido a Oculus, uma empresa especializada em jogos de realidade virtual, ele planeja criar um óculos de realidade virtual barato para que o consumidor comum possa ter essa experiência em casa. Você pode pegar os seus itens e projetá-los no mundo físico como hologramas, uma realidade aumentada. Apesar desta tecnologia estar ainda em seu estágio inicial de desenvolvimento, já existe cerca de 6.000 pessoas que gastam horas todos os dias escapando para esse mundo digital. Na próxima semana eu vou comer, dormir e trabalhar na realidade virtual. Valendo! Mundos do Horizonte. Este é um jogo gratuito de realidade virtual criado pela plataforma Meta, que funciona em seu óculos de realidade virtual. Um relatório diz que o número de usuários cresceu 10 vezes em 3 meses, isso após um comercial ter ido ao ar durante a final do futebol americano. Isso dá um total de 300.000 usuários. Zuckerberg descreve o jogo como sendo uma peça central da visão do metaverso. Enquanto a nossa sociedade ainda está longe de transicionar totalmente do mundo real para o digital, a empresa de consultoria McKinsey estima que o metaverso pode representar uma oportunidade de negócios de muitos trilhões de dólares nos próximos anos. Você pode ficar surpreso, mas assim como o mundo real, pedaços de terra podem ser adquiridos dentro do metaverso, com preços que podem variar entre milhares a 2 milhões de dólares. A Covid-19 mudou totalmente o nosso mundo. Muitos de nós tiveram que aprender como viver de maneira totalmente diferente, como trabalhar, como socializar e colaborar de maneira diferente. Hoje estamos fazendo tudo isso online. Bem-vindos ao episódio Imersos na Meta. Vamos falar a respeito da ascensão da inteligência artificial, do trabalho robótico e do fim do trabalho humano. Falaremos também sobre o salário mínimo mundial, um dos projetos favoritos do Papa. Mas, como diz o título de hoje, existe um outro universo induzindo as pessoas, convidando-as para um plano virtual de existência. Nós tocamos nesse tema no nosso seminário A Mente na Mídia. Nós já fizemos um fundamento neste seminário. Nós também vamos falar um pouco a respeito dessa contrafação da realidade, da qual já falávamos a respeito lá em 2012. Mas você viu aí, Meta, o metaverso. Pode-se dizer que esse seria um projeto entre Mark Zuckerberg e o Fórum Econômico Mundial. Vocês sabem que agora o Facebook se chama Meta. Eles trocaram o nome da empresa, porque querem focar justamente nessa ideia. Não se trata apenas daquela ideia antiga de videogame que você tinha que decorar uma casa, colocar robôs nela. Essa pode ser uma maneira tola de fazer as pessoas se envolverem nisso. Mas quando o Fórum Econômico Mundial está na jogada, estamos falando de uma indústria de trilhões de dólares. E é nessa direção que a humanidade está sendo levada. As publicações do Fórum Econômico Mundial dizem que o metaverso não é apenas uma tecnologia, mas o futuro do mundo. Todos nós viveremos isso. Ele vai remodelar tudo que os seres humanos fazem.
Por eles, nem existia mais humanos. Mas vamos falar sobre isso mais tarde. O metaverso não é apenas mais uma tecnologia, mas o futuro do mundo, no qual todos viveremos. É isso que anunciou o Fórum Econômico Mundial. Agora, lembre-se, o Papa está muito envolvido com esses tecnocratas das Big Techs. Ele sempre tem conversas com eles, encontros, e o interessante é que eles raramente dizem sobre o que conversaram. Você sabe, às vezes as pessoas dizem que o encontro é a mensagem em si. Então, podemos ver a ligação deles aqui no Vaticano. Então, vemos a conexão entre uma entidade identificada nas profecias bíblicas, que é o Vaticano, com as Big Techs, que estão levando adiante o plano do Fórum Econômico Mundial. Inclusive, o capitalismo inclusivista do Vaticano, as agendas de 2030 da ONU, todo esse conglomerado de grandes corporações e entidades globalistas. Tem esse vídeo aqui do Fórum Econômico Mundial a respeito do metaverso. Escute só. Você já se perguntou o que é o metaverso? Esses meta-especialistas explicam. O metaverso é o próximo capítulo, a próxima evolução depois da internet, exceto pelo fato dele ser menos linear. Se você parar para pensar sobre as metáforas primárias da internet, tudo se resumia a páginas, a objetos bidimensionais, a telas. Uma das tendências mais importantes na computação foi o fato dos computadores saírem das nossas escrivaninhas e entrarem nos nossos bolsos. E isso tem acontecido nos últimos anos e acreditamos que, como uma indústria, ela vai se aproximar cada vez mais dos olhos, irá da mão para o olho, para a boca. Então o teclado vai sumir. Até mesmo ficar tocando a tela com o dedo vai acabar. O metaverso vai ser a transição disso para um ambiente tridimensional. Assim como as videochamadas mudaram como nos comunicamos, encontros em 3D oferecem grandes oportunidades. A promessa da tecnologia do metaverso é nos permitir, como hologramas de nós mesmos, sentir que nós estamos respirando o mesmo ar em uma sala virtual. Isso vai acabar com a necessidade de nos encontrarmos em escritórios, vai permitir que professores levem a sua classe de 12 anos para caminhar nas ruas de Roma Antiga, vai permitir que um cirurgião mostre aos seus estudantes como é uma cirurgia. É um ambiente muito parecido com a vida. Essa é a promessa do metaverso. Ainda vai demorar anos para construir isso. Eu espero que tenhamos esse debate sobre o que é moral, ético e regulatório ao mesmo tempo, para que não tenhamos que fazer isso somente daqui a 10 anos. Os críticos dizem que o metaverso apresenta um campo minado regulatório, dando espaço para assédios, discursos e ódio e crime. Assim como a internet, no metaverso você terá serviços. Empresas de serviços operando em diferentes sistemas e diferentes regras. Algumas serão mais abertas, outras serão restritas para certas idades. E outras terão mais ou menos estruturas em torno de segurança e integridade. Provavelmente haverá uma classificação etária, como temos com filmes, músicas e outros tipos de conteúdo. Para que assim o pai ou um jovem possa sentir quais são as regras daquele ambiente que eles estão entrando. Assim como há uma diferença de se entrar num bar ou num parquinho, existem perspectivas diferentes sobre as leis que vigoram naquele lugar. Algumas são aplicadas pelas pessoas que conduzem essas instituições. Apesar do metaverso estar à frente, muitas outras empresas estão desenvolvendo a tecnologia. O metaverso, essa tecnologia, irá emergir, independentemente se a empresa Meta quiser isso ou não. Não vai ser uma só, ainda bem que ela não será operada por uma empresa só. Muitas companhias irão investir nessa tecnologia e nos sistemas operacionais do metaverso. Vai ser como uma colcha de retalhos de diferentes metaversos. Como o metaverso pode melhorar as nossas vidas? Curta, comente, compartilhe. Fórum Econômico Mundial. Bem, segundo eles, o metaverso vai melhorar as nossas vidas. Mas veja bem, isso aí é uma propaganda. É claro que eles vão vender essa ideia para você. E você ouviu a parte em que eles falam das normas sociais. E para se ter um gostinho do que isso vai ser, considere como as mídias sociais tratam a liberdade de expressão hoje. É óbvio que o metaverso será mais uma sociedade autoritária. Hoje em dia, como sociedades físicas que somos, temos um contrato social com o governo, com as constituições que protegem os nossos direitos, como a Primeira Emenda, por exemplo, que proíbe qualquer tipo de impedimento à liberdade de expressão e liberdade religiosa.
Mas conforme o mundo vai transicionando numa sociedade diferente, isso tudo será história. É por isso que o Fórum Econômico Mundial é um grande fã de coisas como metaverso. Eu quero que você preste atenção nessas imagens aqui. Já há alguns anos atrás, eles eram capazes de utilizar a inteligência artificial para simular imagens, mas num contexto totalmente diferente. Aqui eles colocaram a imagem de um carro dirigindo durante o inverno, e a inteligência artificial foi capaz de mudar isso para o verão. Essa imagem é falsa, mas parece real. Eles até fizeram um vídeo. Veja como a imagem da direita, a do verão, parece mesmo a vida real, mas é tudo gerado por inteligência artificial. Essa inteligência simplesmente pegou a imagem do inverno e converteu para o verão. Então, eles já praticamente podem fazer vídeos com a inteligência artificial. E o vídeo do Mark Zuckerberg pode parecer um pouco desenho animado, mas o metaverso será uma contrafação da realidade. É a maneira pela qual Satanás consegue ser o criador de um universo. Ele não pode fazer isso de maneira física, mas ele quer criar um mundo virtual para que as pessoas migrem para este mundo falso. Ele quer toda a humanidade mergulhada nesse meta-universo. Neste outro exemplo, o computador simulou um dia de chuva. Mais uma vez, você pode ver que é praticamente perfeito. Este artigo aqui diz que o Mark Zuckerberg acabou de declarar a morte do smartphone. Esse outro diz que a Apple está correndo para desenvolver um visor de realidade virtual para suceder o iPhone. Mas não celebre a morte do smartphone tão rápido assim. Sim, isso vai acontecer um dia. Nós vamos ver o próprio CEO da Nokia falando isso. Mas, por hora, a tecnologia precisa avançar um pouco ainda, quando estivermos totalmente imersos em um mundo tridimensional. Isso certamente vai mudar tudo. Claro, se você aceitar fazer parte dessa tecnologia. O metaverso vai definir a próxima era tecnológica. Mal podemos esperar, disse o Fórum Econômico Mundial. Bem, sabemos que hoje em dia as pessoas aceitam muito mais facilmente essas novas tecnologias. Segundo os especialistas em mídia, esse é um caminho sem volta. As pessoas irão se envolver cada vez mais com essas tecnologias. Mas nós mostramos no nosso seminário Mente na Mídia como elas podem ser prejudiciais a nós. Sendo assim, nós temos que tomar uma decisão e não deixar que essas coisas nos dominem. Temos que ter controle sobre nós mesmos. Há apenas uns 10 anos atrás, quando as pessoas estavam todas envolvidas com essa nova tecnologia, poderia parecer extremo demais dizer que a gente não deveria ir com tanta sede ao pote assim. Existem certos aplicativos e ferramentas do celular que, se não tivéssemos nos envolvido tanto com elas assim, teria sido muito melhor para nós. Mas muito bem, vejamos o próximo passo. Realidade virtual e realidade aumentada. Dispositivos permitirão a inserção visual direta em nossos olhos, e o reconhecimento de voz nos permitirá falar e ter conversas com a tecnologia ao nosso redor. Eles se referem a encontrar pessoas dentro do mundo virtual, e nós vamos falar um pouco mais sobre essa tecnologia em nosso próximo episódio, a respeito dos robôs sociais. Continuando, a tecnologia até nos permitirá reconhecer gestos e derivar informação de entradas contextuais, como entrar numa sala. Isso tudo faz parte de um artigo do Fórum Econômico Mundial, nos incentivando a fazer parte do metaverso. Agora, adivinhe quem mais está promovendo essa realidade virtual? Ninguém mais, ninguém menos do que provavelmente a praticante de ocultismo mais notória no mundo hoje, Marina Abramovic. Eu acredito que a arte do futuro será sem objetos. Será apenas pura transmissão de energia entre o espectador e o artista. Para mim, a realidade mista é a resposta. Marina está apresentando a sua primeira obra de realidade mista. Esta foi uma oportunidade única de pegar os artistas mais lendários e capturá-los de tal maneira que estejam presentes entre nós para sempre. Se você é um colecionador e está tentando encontrar obras preciosas, nós da Christie's acreditamos que esse é o caminho. Será a primeira vez que uma obra de arte de realidade mista será vendida em um leilão. Normalmente, há uma limitação. Ou você compra um vídeo ou fotos. Mas aqui, na verdade, você pode ter o artista presente na sua coleção. A primeira coisa na qual tivemos que pensar foi como fazer as pessoas sentirem-se na sala com a Marina. Não apenas um documento sobre ela,
Esse óculos de realidade aumentada tem uma habilidade única de fazer-os esquecerem de estarem usando uma tecnologia. Assim, a pura expressão da intenção artística pode fluir. Eu realmente quero que o espectador esteja comigo aqui e agora. A vida está lidando com aquilo que vai ficar depois que eu não estiver mais aqui. Eu mesma testei o equipamento. É uma experiência incrível. É como encarar o seu próprio fantasma. Existe essa grande ideia da imortalidade. Após a minha morte, a minha obra nunca acabará. Ela sempre estará presente. Normalmente a peça fica presa na mente do espectador, mas aqui eu vivo para sempre. Imortalidade. Nós vamos falar sobre isso mais um pouco, quando falarmos a respeito da grande mescla. E aqui ela menciona a imortalidade misturada a essa coisa da realidade virtual, realidade aumentada. Mas antes de avançarmos, eu gostaria de mostrar um trecho de outro vídeo que produzimos, no qual falamos um pouco a respeito dessa mulher. Ela é uma das maiores praticantes de ocultismo no mundo hoje. Então, apenas para que você saiba quem ela é e por que isso é preocupante quando temos o papado se encontrando com todos esses gurus da tecnologia e os globalistas, as próprias empresas de tecnologia e o mundo espiritualista, você verá por que tudo isso junto é muito preocupante. Veja então quem é Marina Abramovic e a sua atuação ocultista. A coisa fica muito séria quando olhamos para 2016, quando ocorreram aqueles vários vazamentos na Wikileaks durante a campanha presidencial, e o que isso nos diz a respeito dessa elite globalista. No fim das contas, não se trata apenas de rituais bizarros praticados por essas sociedades secretas, das quais fazem parte John Kerry e o George Bush. Não se trata apenas de uma estranha cerimônia de cremação, na qual eles fazem piada de sacrifícios humanos. Não se trata dessas coisas estranhas. O que temos aqui é uma artista, e eu vou poupar você dos detalhes. Eu não vou mostrar todas as coisas nojentas que eu poderia mostrar aqui, mas essa mulher é uma autoproclamada artista chamada Marina Abramovic. Essa mulher é famosa por gravar imagens satânicas em sua própria pele. Ela esfaqueou a sua própria mão como parte de uma performance artística. Certa vez, ela jogou suas unhas e cabelos dentro de um pentagrama em chamas, pulou lá dentro e perdeu a consciência. Essas coisas bizarras são, na verdade, cerimônias satânicas, que ela chama de arte. Ela também tomou esse medicamento que causou nela violentos espasmos musculares. Agora, o que deixou ela mais famosa é o que ela fez em 1974. Ela colocou 72 objetos numa mesa e disse aos espectadores que poderiam pegar os objetos e fazerem o que quisessem com eles nela. Tinha até mesmo uma arma ali na mesa. E ela ficou ali por 6 horas, submetendo-se completamente àquele público. Depois de ter suas roupas rasgadas e outras coisas, ela disse que o que aprendeu de tudo aquilo é que se você ficar totalmente submissa ao público, ele pode até mesmo matá-lo. Eles tiraram as minhas roupas, cravaram espinhos de rosa na minha barriga, outro apontou a arma para minha cabeça, mas ainda bem que alguém tirou na hora. E depois de 6 horas de violência, eu o levantei. Muito bem, isso não é arte. Isso é obra do diabo. Para dizer mínimo. Nós não temos que saber todos os detalhes que eles fazem nesses rituais bizarros. Mas qual é a conexão dela com a elite global? Bem, estamos falando de não colocar nossa confiança em príncipes, não é? Seria essa pessoa apenas uma maluca que faz bizarrias por aí? Não. Ela tem conexões com figuras muito importantes. Para começar, Marina Abramovic foi convidada para a festa de campanha dos Clinton. E na época ela respondeu por e-mail, dizendo que não seria possível porque ela estava na Austrália, fazendo suas performances, a sua arte, como ela chama. Então, a chefe da campanha dos Clinton, John Podesta, cujos e-mails acabaram vazando em toda aquela controvérsia do Wikileaks, que vocês provavelmente já ouviram falar. Agora, Tony Podesta, que é o irmão do chefe de campanha dos Clinton, o Tony Podesta, é um grande fã da Marina Abramovic. Isso é bizarro o suficiente, mas nos e-mails vazados da Wikileaks, a própria Marina Abramovic mandou um e-mail para o John e seu irmão Tony, convidando-os para um evento de culinária espiritual, desejando que os dois irmãos pudessem comparecer.
Mas o que é cozinha espiritual? Eu não vou te contar todos os detalhes desse culto, desses rituais nojentos, mas é um ritual que normalmente envolve canibalismo simulado, rituais sexuais, coisas que eu não posso descrever aqui. E você pode ver aí mesmo na imagem, veja ali atrás do John Podesta, um quadro cuja pintura descreve uma cena de canibalismo. E essa pintura foi dada ao John por seu irmão Tony. E o Johnny é famoso por ter dito uma vez na revista Time que é melhor ser o cara com o garfo na mão do que o cara em cima da mesa. Bem, você pode dizer que isso é apenas uma piada, mas eu não vejo graça nenhuma no canibalismo. Quanto mais colocar na sua parede uma pintura com uma cena dessas. É muito estranho. Mas temos aqui a senhora Abramovic convidando esses dois senhores para uma cozinha espiritual. Mas afinal, o que é isso? Cozinha espiritual é um evento e ritual central iniciado por Marina Abramovic, que é uma artista conhecida por suas performances sanguinolentas e rituais ocultistas. As origens da cozinha espiritual podem ser encontradas na religião de Telema, que foi fundada por, adivinha quem? Aleister Crowley, o famoso ocultista. O ritual original, que não tem o mesmo nome, é performado durante o cozimento do bolo da luz, que deve ser consumido durante uma reunião religiosa. Então, esse é o evento inventado pelo Crowley. Os ingredientes desse bolo da luz incluem mel, óleo, sangue menstrual e esperma. Esse sacramento, como dizem eles, serve para simbolizar a união entre o microcosmo, que é o homem, e o macrocosmo, o divino, que para eles, é claro, é Lúcifer, Satanás. E é uma representação de uma das primeiras máximas do hermeticismo. Assim como é acima, é abaixo. O consumo do bolo da luz é o cumprimento de um círculo sagrado da conexão entre o homem e o divino. De novo, para eles, Satanás. A cerimônia de cozinha espiritual, que é feita pela Marina, é a versão moderna do ritual do bolo da luz do século XIX e XX, que foi criado pelo Aleister Crowley. Muito bem, vamos respirar um pouco e não falar mais sobre isso. É algo realmente nojento, sem falar que é satânico, ocultista. Mas a questão é que é isso que os príncipes deste mundo estão envolvidos, em muitos níveis. Muito bem, por que será que o ocultismo ama tanto o metaverso? Nós vamos entender um pouco melhor isso quando entrarmos no episódio A Grande Mescla, Robôs Espirituais e coisas do tipo que vamos ver logo logo. Mas agora eu quero que você veja um outro clipe do Fórum Econômico Mundial a respeito do metaverso, de como você vai ser capaz de sentir o metaverso. Esse dispositivo de realidade virtual permite que você sinta o metaverso com suas mãos. Você o coloca em uma mesa e ele então envia um campo de força ultrassônico para o ar. Isso cria a sensação de toque físico em sua pele, permitindo que você interaja sem luvas ou controles e sinta efeitos como palmas ou toque de mãos. Esse dispositivo é parte de um novo setor de realidade virtual chamado Haptics, que acrescenta o toque à experiência da realidade virtual. Você pode sentir o campo de força no meio do ar, aonde os seus braços puderem alcançar. Inicialmente, ele terá suporte na plataforma MetaQuest 2. A Emerge espera que o metaverso entregue melhores maneiras de se conectar com as pessoas. O uso da realidade virtual está aumentando ao redor do mundo. A Suécia, por exemplo, está treinando seus carteiros com realidade virtual, simulando tudo desde classificação de pacotes até a checagem e operação de veículos. A Emerge é uma pioneira do Fórum Econômico Mundial. Com quem você se conectaria com a realidade virtual? Curta, comente, compartilhe. Fórum Econômico Mundial. E nesse artigo eles dizem que vai envolver luvas, roupas do corpo inteiro, que vão te dar essas terminações nervosas para que você sinta as coisas a partir do mundo não virtual. O Sr. Zuckerberg diz que um novo material parecido com a pele pode dar apoio às ambições do metaverso. Eu tenho mais um clipe para você, desta vez do Fórum Econômico Mundial, incentivando isso para crianças. E é aí que eu acho que muitos de nós, pais, vamos ficar com a pulga atrás da orelha. Eles querem colocar isso nas classes de aula, querem induzir as crianças a entrarem nesse universo paralelo. Queremos que as crianças não fiquem de fora disso, que elas possam fazer parte desse novo universo.
Dê uma olhadinha no que eles estão dizendo a esse respeito. 3 coisas que os pais precisam saber sobre o metaverso. Ele é uma realidade digital imersiva, acessada por meio de dispositivos de realidade virtual. O metaverso ainda não está totalmente desenvolvido, mas jogos de realidade virtual já nos dão um gostinho de como será. Ainda não é certo que tipo de mudanças o metaverso causará, especialmente em relação ao uso a longo prazo com os pequenos, então aqui estão 3 coisas que os pais deveriam considerar. Proteger seus filhos de conteúdo inapropriado será mais difícil. Videogames jogados em consoles têm advertências visíveis, mas as advertências do metaverso serão visíveis apenas para a pessoa que o está utilizando. Isso torna mais difícil assegurar que as crianças estão utilizando conteúdo aceitável. Número 2. Crianças processarão o metaverso de maneira diferente do que os adultos. Estudos sugerem que elas poderiam ficar mais imersas na experiência, o que levanta novas questões a respeito do monitoramento de tempo do uso. Número 3. Os pais precisam fazer atividades no metaverso também, uma vez que você não pode verificar o que elas estão vendo sem utilizar você mesmo o aparelho. Isso para manter a experiência das crianças no metaverso segura e aprazível. Os pais precisarão tornar-se usuários informados assim como seus filhos. Como você acha que o metaverso vai mudar a sociedade? Curta, comente, compartilhe. Fórum Econômico Mundial. Então, a solução é fazer com que as crianças façam parte desse novo universo. Isso preparará toda uma nova geração adepta a esta coisa. Para eles, a solução não é mantê-los longe disso, junto com todos os lixos que eles verão lá. A princípio, os pais podem ficar relutantes, mas aí eles dizem, não, isso faz bem para elas. Você pode vigiá-las, você pode ver o que elas estão olhando no metaverso. É isso mesmo, segundo o Fórum Econômico Mundial, esse será o nosso novo lugar de habitação. Agora vamos ver um outro vídeo. A realidade virtual não é a única maneira de experimentar uma realidade alterada. Um cenário semelhante está a caminho, através de outro tipo de tecnologia, conhecida como realidade aumentada. Segundo o Fórum Econômico Mundial, 3,7 bilhões de pessoas estão desconectadas. A maioria delas vive em países subdesenvolvidos e não dispõem dos meios para conectar-se com o resto do mundo. Tornar a realidade virtual e a realidade aumentada disponível a todos, de acordo com a visão do Fórum Econômico Mundial, seria a melhor maneira de prover tecnologia para setores como a educação, mineração e turismo, as quais foram todas fechadas durante a crise da Covid-19. Essas tecnologias de realidade digital, na verdade, são populares no Ocidente, apesar de não ser tão preeminente como gostaria o Fórum Econômico Mundial. Enquanto a maioria das pessoas utiliza a realidade aumentada para jogos, o Fórum Econômico Mundial está trazendo essa tecnologia para nossas escolas. Ou melhor dizendo, trazendo as escolas até nós. Quando eu vi aquilo pelo óculos, cara, tudo era muito legal. Foi realmente uma experiência fantástica. Cara, é muito real. Olhe um pouco para sua direita. Direita, isso. Mais um pouco. Tem um navio aqui. Ah! A educação evoluiu. Levar a inteligência artificial à educação poderia funcionar em harmonia com outras técnicas avançadas de coleta de dados. Isso possibilita não apenas que maneirismos sejam analisados, mas também permite ao indivíduo ou à organização dissecar quase todos os aspectos de como funcionamos, começando desde os nossos primeiros anos. O Fórum Econômico Mundial está desenvolvendo um plano conjunto com a CITU, o Banco Mundial, o GSMA e as nossas indústrias parceiras para incentivar ações imediatas para uma colaboração público-privada para assegurar que a conectividade digital esteja disponível e seja expandida a todos aqueles que mais precisam delas. Considere as implicações de nossos próprios dados serem coletados, desde os dias em que mal podemos andar ou falar, passando pelos nossos anos de educação até a nossa vida adulta. Isso já tem sido compartilhado com 170 países e está atualmente em uso. Esta rápida e dinâmica parceria
está encorajando profundamente muitos de nossas parceiras. Segundo eles, fizemos mais progresso nos últimos 4 meses do que nos últimos 10 anos. No caso do grande recomeço, uma grande expansão das salas de aula permitiria uma maior colaboração entre os governos e o Fórum Econômico Mundial para montar o sistema educacional em conjunto com a inteligência artificial. Cada estudante estaria conectado a uma realidade virtual. Alguns pais podem não ter nenhuma ideia do que está sendo ensinado aos seus filhos. O que os pais também não sabem é que tipo de informação está sendo coletada de seus filhos enquanto passam por essa experiência, e nem de como esses dados serão utilizados. Esse documentário é realmente excelente, ele faz você pensar, eu não preciso nem acrescentar nada nele. Ele nos mostra para onde estamos caminhando, mas como tudo começou? Essa foto foi lançada pelo Facebook há anos atrás. Ela estava prevendo aquilo que iria acontecer com o metaverso. Temos ali Mark Zuckerberg, quando o Facebook ainda era o Facebook, e perceba como todas as pessoas estão plugadas e imersas no mundo virtual. Mas quem nesta foto permanece como sendo o único humano, o único bípede, caminhando acima dos outros, com um sorriso de satisfação? É uma foto realmente interessante, não é? Ela passa uma mensagem muito clara a respeito dessa separação, distinção entre os mestres das empresas de tecnologia e o resto de nós. Alguns aí fora até mesmo dizem que essa elite seria uma nova espécie de ser humano que está evoluindo acima do restante dos seres humanos. Mas, enfim, essa foto nos mostra todas essas pessoas imersas em um mundo virtual. E o Klaus Schwab fala a respeito disso. Lembre-se que já mostramos aqui ele falando que as identidades digitais e biológicas serão unidas. E agora isso faz um pouco mais de sentido, pois o que eles querem é que a nossa vida seja online, no metaverso. Eles querem que a nossa vida ocorra ali. Agora, aquela frase do Klaus Schwab faz muito mais sentido. Ele falou a respeito da fusão das nossas identidades biológicas e digitais. Em um mundo virtual, isso realmente faria sentido. Agora, vamos ler o que ele falou a respeito da quarta revolução industrial. Segundo a Wikipedia, essa revolução seria a união de tecnologias como inteligência artificial, edição genética, para o avanço da robótica que esmaece a linha de separação entre o físico, o digital e mundos biológicos. Então, esse é um novo mundo. É a contrafação da criação, o universo artificial, o metaverso. E é isso que é a quarta revolução industrial. É essa mescla entre o mundo físico e o virtual. Ela também representa uma mudança social, política e econômica da era digital do fim dos anos 90 até o início dos 2000 para a era de uma conectividade intrínseca, caracterizada pelo comum e constante uso de tecnologia através da sociedade. Por exemplo, um metaverso. Isso altera a maneira como os seres humanos experimentam e conhecem o mundo ao redor deles. Isso postula que nós tenhamos criado e estamos entrando em uma realidade aumentada social, se comparado aos sentidos naturais e habilidade industrial dos humanos apenas. Então, para resumir, o que é a quarta revolução industrial é uma sociedade imersa num metaverso. É nós nos mesclando a essa tecnologia e a tecnologia se mesclando a nós, por meio de vigilância biométrica, chips cerebrais, capazes de implantar pensamentos, tudo isso sobre o qual já ouvimos falar antes. E eu achei interessante trazer mais uma vez a vocês um slide que mostrei no Mente na Mídia. Isso foi lá atrás, em 2012, quando eu citei o livro Vício em Videogames, no qual o autor Niels Clark, que é um antigo viciado em videogame e especialista em recuperação deste vício, descreve a experiência de estar imerso em um videogame. E isso apenas em uma tela plana, num plano bidimensional. Apesar de você entrar nele tridimensionalmente, isso de maneira espiritual, emocional, apegando-se àquela falsa realidade, aquela realidade de contrafação. E essa imersão toda já havia surgido muito antes desses óculos de realidade virtual. Os próprios videogames já são bastante imersivos, especialmente em relação a essa consciência descrita por ele. Veja só, nossas mentes são libertas para explorar e exercitar essas habilidades aumentadas e sentidos em um espaço que ainda parece e sente real.
Os jogos levam os nossos sentidos além dos confins da realidade. E, ao mesmo tempo, essas sensações também permitem a expansão e extensão dessa maneira única de ser de nossa consciência. Nós já temos falado sobre isso há muito tempo, como o diabo é um falso criador. Ele quer te convencer que a criação do verdadeiro criador, ela te confina, ela te prende, enquanto a realidade, o mundo, a criação desse lugar artificial é muito melhor. E assim ele se torna o criador de um universo diferente. Ele é um falso criador. Isso eles se referem como a transcendência. Eu ouvi essa palavra de um cara que conserta celulares. Eu estava falando sobre essas coisas com ele, porque ele joga muito videogame, sobre essa questão de as pessoas mergulharem fundo nesse universo enquanto jogam. Então ele passou a falar de maneira espiritual, muito filosófica, e ele disse: se eu pudesse viver lá, eu nunca voltaria para essa realidade. O que eu mais aprecio é a transcendência. Transcendência. Isso é um conceito religioso, filosófico, ir além daquilo que se acredita ser o limite físico da realidade. E este é o objetivo do metaverso, transcendência. Eu também me lembro de ter lido que os jogadores de videogame mais radicais, 20% deles, ao serem perguntados sobre a realidade versus o mundo do videogame, 20% deles disseram que, quando voltam ao mundo real, se sentem como forasteiros, se sentem estrangeiros aqui na realidade. Isso porque eles se sentem criaturas de uma outra criação, do mundo imersivo do RPG. Mas até mesmo em relação à mídia social, quando as pessoas entram na mídia social, elas sentem que estão vivendo aquilo ali. Nós já falamos a respeito disso em um seminário nosso. De cada 5 horas em que as pessoas socializam, e devo dizer socializam entre aspas, a cada 5 horas, 4 delas é online. Se você transforma tudo em uma realidade virtual, você pode recriar qualquer coisa. A lei da física, as leis da natureza, a biologia, você pode acabar com as limitações e definir a sua realidade. Por exemplo, já estamos fazendo isso com a questão do gênero. Estamos dizendo que se eu me sinto um homem, no caso de uma mulher que se diz que se sente homem, isso a torna um homem, ou vice-versa. Se um homem diz que se sente uma mulher, então ele é uma mulher. E eles chamam isso de identidade de gênero. Mas, na realidade, sabemos biologicamente que só existe macho e fêmea. Isso não é apenas uma constatação religiosa, mas também é científica. A distinção entre os cromossomos, ela é clara, é científica. Ela é feita antes do nascimento e não depois dele. Eles dizem que o seu sexo é determinado na hora do seu nascimento pelo obstetra, pelo médico que faz o parto. Mas, para mim, isso não faz sentido. Para mim, existe um sinal muito claro ali que faz o obstetra saber se aquele é uma menina ou um menino. Mais uma vez que nos divorciamos da realidade física, o que dizer sobre o gênero do metaverso? Eu não tenho certeza se, em 100 anos, a partir de agora, as pessoas terão um gênero claro ou apenas um gênero. Para dar um exemplo do que está começando a acontecer, nas realidades virtuais, por exemplo, é muito fácil uma pessoa adotar um gênero diferente, ou mesmo mudar de gênero, ou construir todos os tipos de gêneros alternativos. Hoje você tem, por exemplo, crianças, meninos jogando no papel de meninas e vice-versa. Esses avatares nos mundos virtuais ainda são muito primitivos hoje. Quando sentamos à frente do computador é uma realidade bidimensional, mas em 30 anos, mais e mais da vida pode ser transferida em uma realidade virtual tridimensional, que nos dá muito mais empolgação e gera mais interesse do que a vida chata desse mundo, numa economia na qual eles não são mais necessários, num sistema político que eles não têm poder. E numa situação dessas, eu não estaria tão certo que a estrutura familiar de hoje, que tem sido a mesma há milhares de anos, ainda será relevante daqui a 150 anos. Eu gostaria de transicionar para a seguinte pergunta. Conforme mergulhamos no metaverso, estariam seres humanos como entidades biológicas tornando-se obsoletos? Vamos pensar sobre isso. Falemos sobre a tomada dos mecanismos de produção pelos robôs.
O Harari já disse que o futuro não precisa de nós. Essa nova tecnologia está tirando das pessoas muito dos trabalhos tradicionais, como a agricultura, por exemplo. Você não precisa mais de centenas de trabalhadores na fazenda. Bastam 2 tratores e alguns mecânicos e motoristas, e é isso aí. Então você tem 90 trabalhadores dispensados. Na verdade, as pessoas estão corretas ao pensar assim, que o futuro não precisa de mim. Você tem essas pessoas inteligentes na Califórnia e em Nova York e em Beijing que estão planejando esse futuro maravilhoso com inteligência artificial e bioengenharia e conectividade global, e elas não precisam de mim. Se elas forem legais, elas podem até jogar algumas migalhas para mim, como um salário mínimo universal. Mas é muito pior, psicologicamente falando, sentir-se inútil. É ainda pior do que se sentir explorado. O seu maior problema no futuro é que a elite não vai precisar de você. Não há nada que você possa fazer que seja benéfico à economia ou ao sistema político. Eles não precisam de você. Depois de milhares de anos, durante os quais os seres humanos foram os governantes do mundo, a autoridade e o poder serão transferidos dos humanos para os computadores. E a maioria dos humanos se tornarão economicamente inúteis, politicamente indefesos. Mesmo hoje, estamos começando a ver a criação de uma nova classe de humanos, os humanos inúteis. Ora, como se a única função dos seres humanos fosse servir megacorporações. É assim mesmo que pensa a elite poderosa. Eles nos veem dessa maneira, como meros meios de produção. As grandes empresas têm ido na direção do trabalho robótico o tempo todo. Temos uma entrega de pizza robótica, entrega de picolés para crianças por drones aéreos. Tem uma imagem disso aí. Um drone entregando um picolé para uma criança. Temos a Amazon obtendo a patente para drones de entrega, com reconhecimento de voz e de gesto. Então, a maioria das entregas está rumando para o lado robótico. Até mesmo os garçons estão perdendo seu emprego para robôs ali na Coreia do Sul. Isso ganhou notoriedade na época da pandemia. Micros robôs farão a construção de rodovias uma coisa do passado. Então temos mais robôs tomando o lugar de trabalhadores. Carteiro, comprador, construtor. No Japão já existe robôs para isso. Tudo está sendo feito por meio de robôs. Até mesmo sopas eles estão servindo hoje em dia em alguns restaurantes. Me disseram, aliás, que essa rede de restaurantes é muito grande lá no Japão, até mesmo maior que o McDonald's. E agora eles estão usando robôs para servir a sopa. Mas, para não ficar muito estranho, eles colocaram um toque humano no robô. Veja só. Olá, meu nome é Pepper. Eu sou um robô humanoide. Eu tenho 1,20 m de altura. Como posso ajudá-lo? Não se assuste, mas um robô está sendo usado para servi-lo no banco HSBC. O nome dele é Pepper. É um robô humanoide com um tablet em seu peito. Ele é autônomo, podendo caminhar no local. Ele também é fofinho. Ele já está recepcionando clientes em um banco de Miami e provavelmente vai começar a fazer em outros lugares na Flórida. A função do Pepper é informá-lo a respeito de serviços básicos oferecidos pelo banco. Até mesmo o atendimento ao cliente está sendo feito por robôs agora. E veja só, agora contato humano é um luxo. As telinhas antigamente eram utilizadas pela elite, mas agora evitar as telas tornou-se um símbolo de status. Falar com um ser humano não é mais para qualquer um. Muito bem, de volta ao trabalho manual. Esse robô aqui é melhor jardineiro do que qualquer um. Eles são os agricultores do futuro. Conforme as fazendas que utilizam trabalho de imigrantes tornam-se mais escassas, eles estão optando pelo trabalho de robôs. Especialistas fazem o primeiro passo para construir robôs coletores de morango. E o curioso é que coisas desse tipo foram vislumbradas em um livro de 1956 chamado Automação, Amigo ou Inimigo? O autor do livro disse: "A minha esperança é que esse novo ramo da tecnologia
ou seja, do trabalho autômato, que já estava iniciando naquela época e hoje está a passos largos, mas a esperança dele é que o trabalho autônomo nos livrasse da maldição de Adão. Você sabe, Deus nos deu o trabalho no Jardim do Éden. Deus deu trabalho para Adão mesmo antes da queda. Quanto mais, então, depois da queda, o trabalho não é necessário para o homem. Enfrentar desafios, lutas, ganhar o seu pão com o suor do seu rosto, com sangue, suor e lágrimas, e todas as dificuldades da vida, essas coisas foram permitidas para a construção e fortalecimento de nosso caráter? E nós vamos agora simplesmente anular algo que Deus estabeleceu? Isso, então, é um plano de Satanás para inverter o plano de Deus para a humanidade, no que tange a sermos trabalhadores físicos. Veja só, o primeiro armazém do mundo, administrado apenas por robôs, é o modelo do futuro. Vamos dar uma olhada em um vídeo relativamente longo para que você veja o que esses robôs estão fazendo. Isso é a nova tendência do futuro. São coisas realmente fantásticas que estão acontecendo agora. Olá, o meu nome é Mark Pivac. Eu estou em frente ao futuro da construção. Os nossos robôs estão fazendo uma demonstração da qual estão movendo 200 blocos por hora. Enquanto a crise da Covid-19 tem segurado muito a economia do mundo, nós não perdemos tempo. O que é que está acontecendo aí fora que surpreenderia as pessoas na área da robótica? Existem armazéns extremamente automatizados. Nesses lugares existem pouquíssimos humanos trabalhando. Isso é incrível. Podemos ver isso nesse enorme centro de distribuição em Massachusetts, onde apenas cerca de 100 humanos trabalham ao lado de robôs, que fazem todo o trabalho pesado, caminhando livremente pelo armazém do tamanho de 2 campos de futebol. Eles transportam 10 mil peças de mercadorias por dia, desde as prateleiras até o ponto de despacho, trabalhando de maneira mais eficiente do que qualquer ser humano. E isso faz parte da nova economia americana. Bruce Welty é CEO da Quiet Logistics, que atende pedidos e despacha mercadorias para a indústria do varejo. Todo este lugar foi planejado em torno desses pequenos robôs laranjas, construídos por uma empresa perto de Boston chamada Kiva, e que agora podem ser encontrados em armazéns por todo o país. Apesar de roubar o emprego das pessoas, os robôs têm se mostrado essenciais porque melhoram muito a eficiência e produtividade. No vídeo de hoje, nós daremos uma olhada nos maiores avanços em termos de robótica humanoide industrial, que planejam mudar o futuro por meio da inteligência artificial. O robô Digit é fabricado pela Dillery Robotics. Digit foi pensado para ajudar as pessoas a cuidarem de suas casas, a ajudar em desastres e entregar encomendas em frente às portas. Por meio de um corpo repleto de sensores, Digit pode se locomover em ambientes complexos e realizar tarefas como entregar encomendas. Digit é um sucessor direto da Cassie, o primeiro robô da Dillery. Em maio de 2019, a Ford comprou a Dillery, anunciando uma parceria para desenvolver uma solução de logística que combina os automóveis autônomos da Ford e o robô Digit. Este é o Pepper. Ele é fabricado pela SoftBank Robotics. Pepper é o primeiro robô humanoide social capaz de reconhecer rostos, assim como emoções básicas humanas. Pepper já foi adotado por cerca de 2.000 empresas ao redor do mundo. Perfeito para vários ramos de negócios, Pepper tem muitas funcionalidades. Entre elas, atrair a atenção do público para a loja. Ele pode ajudar a criar momentos memoráveis junto aos clientes que visitam o local.
Pepper também pode coletar informações para ajudar o vendedor a melhorar o seu serviço. Este é o Atlas, o primeiro e mais dinâmico robô construído pela Boston Dynamics, uma empresa que anteriormente pertencia à Google, mas que agora foi adquirida pela SoftBank. Graças aos seus componentes de última geração e a algoritmos avançados, ele pode facilmente compreender instruções. Com suas 28 juntas hidráulicas, 1,50 m de altura e um peso de 80 kg, o robô é capaz de executar coisas impressionantes, incluindo locomover-se em terreno acidentado e até mesmo alguns movimentos de le parkour. Todos estes movimentos demonstram um nível de agilidade humana, o que o capacita perfeitamente a operações de resgate e a execuções de tarefas em locais nos quais o ser humano não sobreviveria. Esse é Spot, o cachorro-robô projetado para uso industrial, como carregar coisas através de um armazém e inspecionar locais que podem ser perigosos para humanos. Ele pode correr 1,5 m por segundo, tem câmeras de 360 graus e pode operar em temperaturas que variam de -15 a 45 graus. Com uma interface flexível e amigável, ele pode ser programado para diversos tipos de tarefas. O Spot também é fabricado pela Boston Dynamics. No momento, ele está sendo utilizado por algumas empresas. Esse é o HRP-5P. É um robô avançado que opera de maneira autônoma, sendo capaz de executar trabalho pesado em ambientes perigosos. Esse robô foi desenvolvido no Japão pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada, em resposta à falta de trabalhadores no país por causa do envelhecimento da população e baixa natalidade. Ele é equipado com vários sensores ambientais e pode reconhecer objetos, pode utilizar ferramentas e executar diversos tipos de tarefas. Este robô é baseado em mais de 20 anos de pesquisas sobre robôs humanoides do Instituto. Nestes 20 anos, o Instituto criou outros robôs, que são predecessores do HRP-5P. Esta é a Serena 4, a quarta geração da série de robôs humanoides Serena, desenvolvidos na Universidade Teherã, no Irã.
Com uma altura de 1,70 m e um peso de 70 quilos, esse robô é capaz de caminhar a uma velocidade de 0,7 km por hora. Serena 4 melhorou sua interação com o ambiente e pode rastrear objetos de maneira mais precisa, comparado aos seus antecessores. Suas novas mãos lhe deram mais destreza. Essas melhorias lhe permitem manipular maior quantidade de objetos que vão desde os mais delicados até ferramentas pesadas. Este é o Aquanaut. É um robô submarino avançado, que pode transformar-se, a partir de um submarino de longa distância, a um robô semi-humanoide, o que o permite executar diversos tipos de tarefas. Projetado pela Houston Mechatronics, o Aquanaut pode inspecionar estações submersas de petróleo, executar tarefas como operar válvulas e utilizar ferramentas. Ele é bastante independente, sendo capaz de viajar mais de 200 km em seu modo submarino, a uma velocidade máxima de 13 km por hora e profundidade de 300 metros. Esse é um robô capaz de executar acrobacias. Ele foi primariamente projetado para entreter o público na Disney. Ele combina tecnologia robótica avançada, o que lhe permite fazer até mesmo acrobacias aéreas, como giros e poses. Por meio de seus sofisticados sensores, ele pode tomar decisões em tempo real, tudo enquanto voa em uma grande altitude. Ele sabe o momento exato de dobrar seus joelhos, quando puxar os braços para fazer acrobacia e até mesmo fazer o pouso perfeito. Esse robô é chamado Random, um outro robô da Boston Dynamics. Ele possui capacidade de aprender e pode, de maneira autônoma, identificar e localizar caixas, colocá-las em pallets e carregar caminhões. Ele é capaz de pegar 360 caixas por hora. Seu corpo giratório o ajuda a equilibrar os movimentos, o que é útil enquanto pega uma carga pesada. As duas rodas são utilizadas para que ele possa movimentar-se de maneira mais dinâmica o ambiente, podendo até mesmo ser usada para pular. O Hospital El Camino, na Califórnia, possui uma frota de robôs chamados Tugs. Ele leva comida aos pacientes, remédio a doutores e enfermeiras e até mesmo roupa suja à lavanderia. O hospital nos informou que o objetivo desses robôs não é substituir os enfermeiros, mas ajudá-los. O hospital também acredita que os robôs e humanos estão trabalhando juntos em uma nova era. Os robôs estão até mesmo auxiliando os cirurgiões em operações muito delicadas, o que lhes permite fazer as cirurgias com um dano mínimo. Os robôs passaram até mesmo a gerir a logística da farmácia do hospital.
A evolução econômica tem acontecido por séculos e a sociedade tem sempre se adaptado às mudanças tecnológicas, criando mais empregos neste processo. Mas Eric Brynjolfsson e Andrew McAfee, do MIT, pensam que dessa vez é diferente. A tecnologia sempre destruiu empregos, mas criou outros. Mas dessa vez ela está tirando empregos de uma maneira extremamente acelerada. Então, como resultado disso, não estamos criando empregos no mesmo ritmo. E vocês ainda não viram nada. A mudança tem ocorrido tão rapidamente que é difícil para os trabalhadores se reciclarem e para empreendedores entenderem onde será a próxima oportunidade. Tudo isso que você viu é apenas trabalho manual. O que dizer então a respeito do trabalho de informação? A coleta, a análise de informação, a comunicação de ideias e informações. Estas são coisas nas quais os seres humanos são especialistas, não é? Mas não se esqueça que estamos na era da informação. O processamento de informações é extremamente necessário hoje em dia. E até mesmo coisas como um médico, um advogado, bem, esses profissionais estão dependendo cada vez mais da inteligência artificial, do auxílio de algoritmos para fazerem suas prescrições ou tomar outras decisões em suas profissões. Então, eles estão cada vez mais dependendo de inteligência artificial nesse ponto. O ser humano está perdendo a relevância. Agora, veja só. Um estudo diz que americanos que trabalham ao lado de robôs estão mais sujeitos a problemas de saúde mental e alcoolismo. Então, quanto menos contato humano nós temos, quanto mais isolado nos tornamos, quanto mais dependentes de máquinas a humanidade se torna, mais problemática ela fica. Não é apenas uma questão de nossa habilidade para pagar as contas, para viver. Não, o trabalho faz parte de uma coisa maior, de uma coisa mais importante para a essência do ser humano. Se você acaba com o relacionamento de humano para humano, você gera uma crise mental nele. Muito bem, agora temos os pilotos. Já há muitos anos, os pilotos têm dependido cada vez mais dos computadores de bordo. E alguns estão dizendo que os pilotos estão perdendo suas habilidades de voo básicas. Mas a realidade é que os acidentes estão diminuindo. Você pode dizer então que, bem, isso é bom porque o piloto pilota realmente o avião por cerca de 3 minutos e depois a inteligência artificial toma conta de tudo e os computadores são confiáveis. Uma vez que os acidentes e mortes estão diminuindo, isso é muito bom. Sim, mas o custo é que estamos perdendo habilidades humanas com isso. Mas se o resultado final é mais segurança, então muitos não veem problema em se eliminar cada vez mais os pilotos. Agora veja só, este robô pode escrever em línguas que ele nunca viu antes. Esse é um artigo muito interessante da Wired. Diz aqui que, após ter sido treinado a escrever caracteres japoneses, esse robô pode copiar palavras em hindu, grego e inglês apenas ao olhar exemplos. Agora os robôs podem até mesmo dominar a escrita física de palavras. Mas você pode dizer, Scott, os robôs nunca vão entrar na essência da arte humana. Veja só isso. Estaria o mercado de arte preparado para a inteligência artificial? Todos sabemos que a beleza e a criatividade têm muito que ver com a essência do que é ser humano. E sermos ultrapassados nessas áreas pela inteligência artificial seria certamente uma grande preocupação. Mais um artigo. Pintores de inteligência artificial inventam novos estilos de arte. Nós já vimos alguns desses antes. Isso é de verdade, gente. Veja só o artigo. Uma vez que a inteligência artificial tenha produzido uma série de imagens, foi solicitado a algumas pessoas do público julgarem algumas dessas pinturas ao lado de outras feitas por pessoas, sem saberem, é claro, que se tratava de inteligência artificial. Eles responderam perguntas em relação ao quão complexo eles sentiam que cada imagem era, se foram inspirados por elas ou se seu humor mudou por causa disso. Surpreendentemente, as imagens produzidas pela inteligência artificial pontuaram mais do que aquelas feitas por humanos. É realmente inacreditável, veja só isso. Isso foi produzido por computadores, pela inteligência artificial. Você pode dizer, mas é bonito. Sim, pode ser, mas ao mesmo tempo é preocupante. Olhe só para essa. Ela se parece com... não sei, tem um quê de segunda vinda. Tem uma certa glória nessa imagem, a nuvem,
as pessoas diante dela, uma coroa. Eu não sei quem essa entidade ou inteligência artificial pensa ser, mas enfim. Existe arte da inteligência artificial de todas as maneiras. Veja só, de vários estilos diferentes. Você apenas coloca informações no computador e ele faz a imagem para você. E agora, olha só. Até letras de músicas estão sendo feitas pela inteligência artificial. Ela já é capaz de fazer melodias, progressões, tudo por computador. E o que dizer a respeito das artes gráficas? Vamos assistir a um clipe a respeito disso. Veja só os imensos avanços que estão sendo feitos nesta área. Eu lhes apresento a DALL-E. A DALL-E é uma inteligência artificial aberta que utiliza 100% de inteligência artificial. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada imagem que você está vendo agora não existia antes até ter sido gerada. É basicamente um cérebro gigante que utiliza a internet para criar imagens únicas em 20 segundos. O conceito é simples. Coloque a informação que você deseja e espere. O sistema então vai renderizar as variações da imagem que você pediu. Por exemplo, se eu digitar pintura renascentista de um bulldog utilizando uma coroa, o resultado são essas imagens. Quando eu passei a utilizar o sistema, o meu cérebro realmente não entendia o que estava acontecendo. É como se me tivessem dado a chave para o universo. A última vez que eu senti isso foi quando eu vi a internet pela primeira vez. Saber que qualquer coisa que eu queira, possa ser criada em segundos. Isso era muito para o meu cérebro entender. Imagine só como será daqui a muitos anos. Toda a história conhecida da humanidade foi descoberta e atingimos o fim da internet. Zeramos o jogo. Para onde vamos a partir daí? Conforme o nosso apetite insaciável por informação continua, nos voltamos para a inteligência artificial por respostas, para uma nova perspectiva, um mundo onde o nosso consciente coletivo abre caminho para uma nova fronteira. Mas antes de chegarmos lá, vamos discutir algumas das implicações imediatas dessa tecnologia. Imagine que você é um cineasta querendo visualizar melhor aquilo que você tem em mente. Muito bem, vamos lá. O filme que eu quero fazer é baseado no Japão. Eu quero que ele seja denso, então vou começar com Tóquio em dia chuvoso, com uma figura sombria segurando um guarda-chuva, sendo filmada por uma câmera de 50 milímetros. Eu pedi à inteligência artificial um cenário realista, mas poderia ser qualquer outro tipo de estilo. Olha só, veja isso. Veja só o tipo de imagens que ele me deu. Uma pessoa sombria segurando um guarda-chuva em Tóquio. Veja só os detalhes. E por que eu pedi uma câmera de 50 milímetros? Ele me deu um fundo desfocado, o que é impressionante. É uma foto muito boa. Eu provavelmente nem conseguiria tirar essa foto na vida real. Vamos ver a próxima cena. Um metrô, longa exposição, luzes neon. Olha só, são imagens muito legais. Ele reconheceu a longa exposição, o metrô. Isso é muito útil para te inspirar no projeto que você está querendo fazer. É realmente uma ferramenta fantástica de inspiração. Muito legal. De lentes de foco a perspectivas, a luz e ambientação, não há limites. Talvez você queira criar NFTs e queira criar milhares de imagens para o seu projeto. Vamos criar um cachorro com um chapéu pirata segurando um cigarro. É interessante o que ele me deu, veja só. Ele misturou o cigarro com um cachimbo, misturou o cigarro com um telescópio. Aqui ele fez um cigarro com um osso, veja só. Às vezes a inteligência artificial é meio estranha. É como eu disse, quanto mais específico, melhor para o resultado. Vamos tentar uma capa de CD. Eu vou dizer a ele para me criar um dinossauro tocando uma guitarra ao lado de uma fogueira. Muito bem, ele fez um dinossauro tocando um violão. Pronto, você tem um monte de capas de CD aí. Se você não especificar o estilo, ele vai te dar um monte de estilos diferentes para você escolher entre eles.
Olha isso aqui, parece que foi uma pessoa que fez. Ele está usando um chapéu na maioria dos desenhos. Eles são realmente muito bons, veja só. Mas vamos dizer que isso aí não serve para você porque é muito cartunesco. Talvez a gente deva pedir para ele fazer uma versão realista. Um dinossauro realista tocando guitarra. Haha, veja só. Ele até colocou uma câmera de 50mm aqui. Nesta outra, o dinossauro parece ser de brinquedo, mas a ideia é essa. Quem sabe você está procurando uma inspiração para uma nova almofada. Beleza, dessa vez a gente vai tentar fazer um móvel. Vamos pedir para ele uma cadeira no formato de mão. Sim, vamos pedir uma cadeira no formato de uma mão. Vamos ver o que ele vai mostrar. Veja só o que ele criou aqui. Algumas delas não são muito ergonômicas. Tem estilos diferentes, essa aqui é interessante. Ele colocou até mesmo a sombra, o que é legal. Essa aqui também é interessante. Ele colocou 6 dedos. Talvez a gente queira apenas uma peça de arte para nossa casa. Quem sabe a estátua de um cachorro de mármore pulando? Vamos lá. Olha só, temos aqui o nosso cachorro de mármore pulando. E, de novo, em vários estilos diferentes. Alguns são bem realistas. Talvez a gente possa fazer uma casa inteira. Vamos lá, uma vila moderna, com vista para o mar, telhado plano, varanda de vidro. Uau, incrível! Gente, isso aqui me dá ideias infinitas para a arquitetura. É realmente uma coisa revolucionária. Eles dizem que a inteligência artificial é assustadora. Normalmente, dizemos isso de alguma nova tecnologia que leva anos para se desenvolver, mas essa tem apenas 2 meses. E há várias outras ferramentas dessas aparecendo. E isso é espetacular. A inteligência artificial está invadindo muitos ramos que antes eram exclusivos dos seres humanos. Hoje ela pode programar ou ajudar médicos e engenheiros a solucionarem um problema, como analisar um scan. Mas criar é algo que nós nunca vimos antes. Uma criação artificial que seja esteticamente agradável para os humanos é algo que nunca se viu antes. É realmente uma nova fronteira que foi conquistada. Hoje todos podem ter acesso a essa tecnologia. Essas imagens que vocês estão vendo simplesmente não existem. Todas elas foram geradas pela inteligência artificial por meio de análise de outras imagens na internet. Os seres humanos têm evoluído ao longo de milhares de anos, coletando informações daquilo que vemos. Cada imagem que vemos provoca uma emoção em nós. É por isso que lembramos de pessoas, de seus rostos, e não apenas de seus nomes. E é exatamente por isso que essa nova tecnologia é assustadora, porque ela provoca uma emoção em você. Assim como uma obra real de um ser humano causaria. O fotorrealismo chama a sua atenção. O impressionante disso é que ele pode criar imagens que não existiam antes. E todas essas imagens podem ser fotorrealistas. Isso foi criado por meio do treinamento de uma rede neural que utilizou o Deep Learning, aprendizado profundo. Essa rede não apenas entende objetos individuais, mas também aprende sobre a relação entre eles. Se você pedir para ela criar a imagem de um sushi, ela precisaria saber como isso se relaciona com outros objetos, como os pauzinhos, por exemplo. Veja o exemplo dessa imagem. Temos aí um cãozinho fofo e uma casa de sushi. Quando você olha para essa imagem, você tem que se perguntar: como a inteligência artificial decidiu que tipo de luz para essa cena? Como ela montou o sushi dessa maneira, de forma que pôde construir a casa com ele? Como a inteligência tomou a decisão criativa de retratar a imagem dessa maneira específica, com um lindo cachorrinho fazendo essa pose? Quando você para pensar nisso, em todas essas decisões que um artista real deveria fazer, você se dá conta de quão fascinante e difícil que é esse processo de criação de imagens. A inteligência artificial pode criar qualquer coisa. Um gato com brinco de pérolas, 2 cães abraçados, ossos de dinossauro, uma aranha lendo um livro, uma pirâmide em Marte, um mosaico em vidro de uma abelha, um porco andando de skate, um mergulhador descobrindo uma ruína antiga, a cena da última ceia com louva-deuses, um surfista surfando na galáxia. Veja só um exemplo. Você coloca no computador um cachorro vestido como bombeiro. E olha só o que ele te dá. É isso daí. Parece uma imagem real, gente. Parece a vida real mesmo.
Se você coloca um bulldog vestido como feiticeiro, veja só o resultado. Um urso economista. Olha só. É interessante que ele até mesmo coloca o humor do urso diante do colapso financeiro. Ele consegue colocar sentimentos até mesmo no urso. Ele parece temeroso ou preocupado. Como seria o metaverso à noite? Olha só. É interessante, não é? E quanto à criação de logos, de logotipos? Neste caso, seria para uma empresa chamada Platformer. Você coloca algumas diretrizes e pronto, a inteligência artificial te dá um monte de opções. E o que dizer sobre a arte da escrita? A inteligência artificial, chamada de GPT, e outras redes neurais podem agora escrever diálogos com uma fluência impressionante. Isso poderia ter implicações profundas para o nosso futuro. A inteligência artificial está dominando até mesmo a linguagem. A ascensão dos robôs autores. Seria este o fim dos novelistas humanos? Pois é, gente, essa é a nova tendência. Esses robôs coletarão dados de toda a internet e serão capazes de escrever coisas que antes só um humano poderia. Existe a chance de a narrativa escolhida pela inteligência artificial ser aquela adotada por todos nós no futuro? A agência de notícias chinesa revela a sua primeira âncora feita por inteligência artificial. Isso aqui não é uma pessoa real, gente. Ela fará sua estreia profissional durante os próximos encontros da legislatura nacional do país e do corpo de conselho político. Em breve, os robôs irão se igualar aos humanos em criatividade e inteligência emocional. Ah, não, será que até isso eles vão poder fazer? Bom, pare para pensar, eles já se igualaram em nós em relação à arte, à música, por que não em inteligência emocional? Nós vamos falar mais sobre isso em nosso programa Robôs Sociais. Mas existem outras funções humanas que os robôs estão tomando conta. Por exemplo, dirigir automóveis. Hoje em dia, por todo o mundo, a cada ano, cerca de 1,25 milhão de pessoas morrem por acidente de trânsito. Isso é o dobro do número de pessoas que morrem por crime, terrorismo e guerra juntos. E a maioria dos acidentes de trânsito é causada por erro humano. Se substituirmos os motoristas humanos por veículos autônomos, é provável que salvemos milhões de vidas a cada ano. Eu já consigo ouvir, já consigo sentir a nossa liberdade, a nossa autonomia e independência derreter diante dos tecnocratas. Houve um tempo na história americana, após a chegada dos automóveis, que nos deu uma liberdade sem precedentes. Podíamos ir para onde quer que quiséssemos. Vamos dar uma olhada em um vídeo. A geração do meu pai foi uma geração que viu mudanças maravilhosas. Ele nasceu numa época em que o cavalo ainda era o principal meio de transporte. O automóvel parecia ser mais revolucionário do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Ele mudou completamente o tipo de espaço no qual vivemos. O carro deu aos americanos a sensação de autonomia e liberdade. Liberdade para escapar de sua cidade, para sair de férias ou simplesmente para passear. Já pelo meio da década, o governo estava gastando mais de US$1 bilhão na construção de rodovias, pontes e túneis. Esse era o início de uma infraestrutura nacional que conectaria todo o país. Aí você contrasta esse sentimento de independência e autonomia com o discurso deles de os automóveis matam milhões de pessoas, nós precisamos de carros autônomos. Mas não se preocupem, isso não vai afetar a liberdade de vocês, muito menos o estilo de vida. Mas é nessa direção que estamos caminhando. Eles vão eliminar os motoristas humanos. Não apenas com entregas feitas por drones, mas carros que se autodirigem. E lembre-se, o Fórum Econômico Mundial deseja que você não tenha nada, nem carro, e ainda assim seja feliz. Olha só, o Fórum Econômico Mundial insiste para que as pessoas desistam de ser donas de carros. E veja só o que diz o subtítulo aqui, que a Albânia stalinista permitia que apenas oficiais comunistas tivessem carros. Eu achei interessante salientar esse detalhe.
De acordo com o precedente histórico, o que acontece quando você restringe o movimento das pessoas? Pessoas que estavam acostumadas a ser livres. O Fórum Econômico Mundial diz: adeus, carros. Olá, ar limpo. Bem-vindo ao futuro do transporte. Imagine um futuro onde frotas de carros autônomos são elétricos e compartilhados. Isso diminuiria em 90% o número de carros nas rodovias. É isso mesmo que eles querem. O Fórum Econômico Mundial insiste para que as pessoas não sejam mais proprietárias de carro. Eles desejam automóveis compartilhados. Populações em áreas metropolitanas aumentam, enquanto as áreas rurais da América diminuem. Conforme as pessoas vão cada vez mais para as cidades, conforme mostramos em outros seminários, o transporte público torna-se mais barato e a propriedade de veículos já não faz mais sentido. Mas é claro que faz, principalmente nas áreas rurais. Áreas estas com as quais eles estão preocupados. Esta é a preocupação do Fórum Econômico Mundial. A ameaça para eles são as pessoas que querem preservar a sua autonomia e independência. Tecnologia do 5G ajuda a reduzir congestão de tráfego, dando apoio a carros autônomos na Malásia. Na Malásia já existem esses sistemas que dão apoio a carros autônomos, e eu tenho certeza que você já viu essas coisas aqui nos Estados Unidos. Então é isso. Os seres humanos estão sendo afetados pelas máquinas em todas as áreas, desde a direção, educação, trabalho, contratação de novos empregados, informação, até mesmo escrita, literatura, música, arte, tudo isso. Bem, agora dá para entender um pouco por que o Harari diz que não precisamos mais de tantos seres humanos na Terra. Por muitos milênios, se você estivesse do lado errado da história, se não compreendesse o que estava acontecendo, você perdia a competição. Você acabaria em algum tipo de servidão. Ou o trabalho manual seria explorado pelas pessoas que compreendem e possuem o poder. Mas agora, quem é deixado para trás enfrenta algo muito pior, que é a irrelevância total. Nem mesmo como escravo você tem utilidade. A grande pergunta política e econômica do século XXI será: para que precisamos de humanos? Ou, pelo menos, para que precisamos de tantos humanos? Você tem resposta para isso? Atualmente, o melhor que podemos fazer é manter as pessoas felizes com drogas e videogames. Manter as pessoas felizes com drogas e videogames. O problema é mais com o tédio. O que fazer com essas pessoas? Como dar a elas um sentido para a vida, uma vez que elas são inúteis e sem valor? Inúteis e sem valor? Eu penso que o melhor que podemos fazer agora é dar a elas uma mistura de drogas e videogames. Seria a melhor solução no momento, e já está acontecendo. Ele está absolutamente correto em relação a isso. Já está acontecendo. E vai continuar a acontecer. Mas como as pessoas vão continuar vivendo se elas não são mais necessárias para o trabalho? Com tantos seres humanos disponíveis, será necessário começar a dar a eles um salário mínimo universal? Eles também manterão esses seres humanos dóceis por meio de videogames e drogas e entretenimento? Isso os impedirá de se revoltarem por se sentirem indignos e inúteis e feitos como escravos. Nesse sistema feudal moderno, você tem que dar a eles o suficiente, jogar migalhas suficientes como um salário mínimo universal para que eles tenham um mínimo para sobreviver. Eles dependerão do governo, dependerão das grandes empresas de tecnologia, dos bilionários, que pretendem impedir essas pessoas de se revoltarem, mantendo-as minimamente felizes. A Finlândia está dando ao seu povo um salário garantido. E isso sem terem que trabalhar. 2.000 pessoas receberão $587 por mês como parte de um experimento de salários universais. Os salários são pagos independentemente da renda, riqueza ou status empregatício. Os participantes que estão recebendo seguro-desemprego e outros subsídios foram escolhidos para participar. O experimento durará 2 anos. Caso se prove um sucesso, todos os adultos na Finlândia poderão receber pagamentos no futuro. Salários universais estão sendo considerados como a solução para aqueles que perderam seus empregos por causa da automação. Esquemas de renda semelhantes estão sendo considerados no Canadá, Islândia, Brasil e Uganda. Curta, comente e compartilhe. Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial está promovendo em muitos níveis um vídeo
a respeito de um salário mínimo universal em resposta às desigualdades expostas pela Covid-19, especialmente no Canadá e no Reino Unido, ainda não tanto nos Estados Unidos, porque nesse país o povo ainda é mais ligado à sua liberdade, mas aqui na Europa e no Canadá, 3/4 das pessoas são favoráveis a um salário mínimo universal. O custo de um salário mínimo universal seria muito inferior do que o que você pensa. Veja por quê. É o que diz o artigo. E, finalmente, não esqueçamos o ímpeto profético atrás de todas essas coisas. Começamos falando do Papa e seus encontros com os grandes executivos de tecnologia que estão planejando o metaverso. E vamos terminar com o próprio Papa. Você viu esse vídeo em um programa anterior. Você viu como ele está promovendo um salário mínimo universal. Então, nesse sistema, temos o governo, o Estado, unido às corporações, criando esse monolito, esse mega sistema de capital financeiro que pode sustentar as pessoas para mantê-las no nível mínimo de subsistência, de maneira que não tenham nada, não tenham nem ambição, nem identidade, mas se acostumem a apenas ser apenas uma engrenagem em todo esse sistema. Eles dizem que você terá um lugar lindo para se viver. É o futuro que nós planejamos para vocês, o metaverso. Meu amigo, você fará parte disso. Você será obsoleto e ultrapassado, considerado não essencial. Veja como esse termo surgiu durante a crise da Covid. Será que você será parte da fatia do mercado que não é essencial? Será que eles vão te ver não mais como uma pessoa essencial? Portanto, meu amigo, eu digo a você, escolha hoje a quem você vai servir. Escolha ser servo de Deus e não um servo do algoritmo. Escolha hoje viver no universo criado por Deus, na maravilhosa e bela realidade criada por Deus. Deus nos deu um traço de seu poder criador, de sua criatividade. Não somos autônomos dos tecnocratas. A maioria das pessoas mal pode esperar para receber esse dinheiro de graça, para se submeterem ao sistema. Mas, meu amigo, não seria melhor você mesmo se sustentar? Uma vez que nos tornemos dependentes de um sistema, esse sistema pode exercer um controle e influência que não é benéfico para as pessoas. Deus criou você para ser livre. Então, escolha hoje. Eles dizem que você é uma pessoa livre, mas não é isso que querem para você. O universo do livre-arbítrio é o universo real. Em breve iremos para Jesus, pois ele está voltando logo. Quando todos os reinos deste mundo não darão em nada, desaparecerão diante da presença da glória dele. Esse mundo será destruído. Os reinos deste mundo darão em nada, e seus príncipes, os quais não podemos confiar, e seus reinos desaparecerão. Segundo a profecia de Daniel 2, quando a rocha atinge o pé da estátua, e toda ela, que representa os reinos do mundo, explodir, não sobrará nada. Os reinos desse mundo serão passados. O universo que Satanás tentou criar nessa história, os videogames, as mídias sociais, o mundo virtual, o mundo artificial, ficarão finalmente no passado. Então, meu amigo, é bom você decidir fazer parte de um universo real, o universo de Deus, que estará livre do usurpador, que pretende tomar o lugar do Criador. Dê glória a Deus. Adore a Deus, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Viva a criação de Deus hoje.